Olá, meu nome é Ká, bem-vindos à minha biblioteca. Antes de começar o vídeo, algumas observaçõezinhas. Em algumas partes, o áudio tá um pouco ruim, porque o meu microfone é de procedência questionável, então eu peço desculpas porque o áudio tá um pouco ruim em algumas partes. Outra coisa é que o vídeo começa exatamente de onde a parte 1 terminou, então a gente entra já no capítulo 23 e continua daí. E é só isso mesmo. Então vamos lá, continuando de onde a gente parou. O capítulo 23 é do ponto de vista do Kai, e é aqui, em 38% do livro, que temos finalmente o primeiro desafio dos jogos. 38% do livro. 38. O Kai acorda meio perturbado, sem saber onde ele tá e o que tá acontecendo, e ele percebe, apesar de estar meio grog, que ele tá no primeiro desafio. Todos eles foram drogados e levados para a Floresta dos Sussurros, e é onde vai acontecer o primeiro desafio dos jogos. Ele fala que na floresta tem bestas enormes e perigosas que podem, passar as pessoas, e que as plantas são venenosas também. Aposto que os insetos também são venenosos. Ele comenta também que é a primeira vez que os jogos acontecem fora da arena, sem uma plateia, mas mesmo assim, eles estão sendo gravados por um elite que consegue gravar tudo com os olhos e transmitir depois tudo que ele viu. De novo, eu pergunto, que tipo de predisposição natural uma pessoa tem que ter para desenvolver esse tipo de habilidade? Enfim, uma das regras é que eles não podem interagir diretamente com os elites que estão gravando tudo que eles veem para depois transmitir para a plateia. Esses elites só observam e registram, nada mais. Nessa parte, ele encontra um pedacinho de papel no bolso com um poema que explica mais ou menos como que vai funcionar o primeiro desafio. Eu deixei a tradução desse poema para o Google Tradutor e eu vou ler aqui agora a tradução que o Google me deu. Bem-vindo ao primeiro julgamento. Nos sussurros você estará. Esperamos que você fique um pouco neste jogo de honra e dignidade. O objetivo deste jogo é bastante claro e vamos torcer pelo vencedor. Torne-se vitorioso coletando as bandas, aquelas que ficam bem acima das mãos de seus oponentes. Colete daqueles que foram amarrados e esteja avisado se retornar de mãos vazias. Se você deseja vencer, você deve ter o máximo. Então da sua glória nos gabaremos e nos orgulharemos. Mas o fim está próximo, faltando apenas 6 luas para jogar. Bem-vindo ao 6º ano das provações e reze a praga para que você permaneça. Eu acho que fica bem claro aqui o que vai acontecer e como é que vai funcionar o primeiro desafio. Fica aberto a sua interpretação. Então, com esse poema, o Kai percebe que eles vão ser obrigados a lutar um contra os outros, porque o objetivo é coletar o máximo de pulseiras possíveis. Que pulseiras? Você não deve ter perguntado. Acontece que quando eles drogaram eles colocaram pulseiras não pulseiras, bandas de couro nos bíceps deles, não bem amarradas, não explica direito como que essas bandas, essas tiras de couro foram colocadas, mas ele explica que tá tão apertado que a única forma de cortar vai ser cortando eles também, ou seja, não tem uma forma, entre aspas, segura de tirar a banda de couro. Para tirar do outro competidor, você vai ter que acabar machucando essa pessoa. Aqui que a gente aprende também que ele tem medo de altura. Mesmo tendo medo de altura, ele sobe em uma das árvores porque ele tá com calor e ele, obviamente vai procurar água. Ele vê a uma certa distância um laguinho e resolve caminhar até lá. É claro que enquanto ele tá caminhando, ele tá pensando na Pei, porque é só o que ele faz, e ele fica pensando em como ele não quer que ela se afaste dele. Durante o caminho dele até o laguinho, ele encontra uma espada pendurada em uma árvore, porque aparentemente eles têm suprimentos espalhados pela Floresta dos Sussurros para ajudar eles com o desafio. Ele acha o laguinho, caça um bichinho lá para jantar e se prepara para passar a primeira noite. Ele tá lá assando a janta dele quando ele sente o poder de alguém se aproximando. E ele reconhece facilmente o poder. É de um outro participante que foi apresentado bem brevemente. O nome dele é Braxton e o poder dele é ser forte que nem o rei. Ele é musculoso. O Kai tá entediado e doido por uma briguinha. E é claro que assim que um vê o outro, eles começam a brigar. E tem uma hora que o Braxton prende os braços do Kai atrás das costas, empurra ele para perto do fogo e fala para ele dar a pulseira para ele, que não é pulseira, é a banda do bíceps dele. E o Kai diz que não. Aí o Braxton empurra ele
pra dentro do fogo, pra cima do fogo, e acaba queimando o peito dele, o peito do Kai. Eles meio que continuam trocando socos e o Kai consegue inverter a situação e acaba jogando o Braxton na fogueira e cortando a pulseira dele. E depois disso manda ele embora. Ele faz um curativo rápido ali mesmo, né? Porque ele tá com o peito queimado, mas ele sabe que se ele não cuidar da ferida, vai só piorar a situação dele. E segundo o poema, eles têm acho que 6 noites para conseguir juntar o máximo de pulseiras que eles puderem. E para o Kai, perder os jogos não é uma opção. O capítulo 24 é do ponto de vista da Pei e mostra ela acordando na manhã seguinte, né? Então ela já passou a primeira noite na floresta, acordando na manhã seguinte brigando com um pássaro. E como eles tiraram eles, meio que abduziram os competidores do castelo e doparam eles, ela tá literalmente de pijama andando pela floresta. Ela faz a mesma coisa que o Kai, também sobe na árvore para procurar um lago. Essa é uma daquelas situações em que eu digo que o livro conta a mesma coisa 2 vezes. Tá certo que uma foi do ponto de vista do Kai e a outra é do ponto de vista da Pei, mas ele tá contando a mesma coisa 2 vezes. Podia ter feito com que a Pei fizesse uma coisa diferente, entendeu? Uma coisa que o Kai não fez. Mas enfim, ela encontra pontas de flechas, não é a flecha inteira, ela encontra pontas de flechas e um arco. E é claro que o pai dela ensinou ela a fazer flechas, né? Ela também caça um bichinho ali para comer, fica cambaleando pela floresta, se enroscando em um monte de teia, xingando o mundo, e tudo isso sendo gravado por um dos elites que consegue gravar as coisas com os olhos. Nessa parte, ela diz que ela está entediada com a competição, o que não faz sentido nenhum com o pouco que foi desenvolvido do caráter dela ao longo da história. Ela várias vezes fica pensando como que eu vou ganhar, como que eu vou ter vantagem, como que eu vou conseguir vantagem para ganhar essa competição. E no primeiro dia, no segundo dia, ela já está entediada. Essa parte me incomodou porque foge do que a gente viu até agora da Pei. Ela, apesar de tudo, até agora tem conseguido manobrar as situações e as pessoas de um jeito que seja mais vantajoso para ela. Mas aqui, no primeiro desafio dos jogos, que podem literalmente acabar com a vida dela, ela fica reclamando que está entediada e dizendo que não precisa da bondade do rei porque eles deixaram uma camisa pendurada em uma árvore. Que isso? É contraditório, é confuso. Ela acaba encontrando o mesmo rio que o Kai, ou o que ela pensa que é, né, o mesmo laguinho que o Kai, e dentro do laguinho ela vê o Kit morto. Aí eu pensei, ela é esperta, ela é observadora, ela vai se tocar de que é uma ilusão, e que é o ex que tá por perto fazendo tudo isso. É isso que vai acontecer. Eu pensei, né? É isso que acontece? Não, ela tenta pular no rio só pra descobrir que o rio não é rio. Aí ela escuta alguém pedindo ajuda, e só quando ela vira e vê a própria cara dela que ela percebe que não é real. Pelo menos de alguma coisa serviu essa ilusão. Ela não odeia mais o Kit e acha que ele tem o potencial de melhorar o reino, só por causa da ilusão. Ela acha que tá tendo essas alucinações por causa da desidratação. E ela demora para perceber que é uma ilusão, que é o ex que tá fazendo isso com ela. Ela demora muito para perceber isso. Finalmente, quando ela é cercada por um mini exército de Peis, que ela se toca que é o ex que tá fazendo tudo isso. Aí ela fica repetindo para si mesma que aquilo não é real, que isso não é real, isso não é real. Ela cai de joelhos e agarra a cabeça gritando. Ela grita que sabe que é o ex que tá fazendo tudo isso e ele ri. Ela aponta uma flecha pro coração dele e em vez de ficar calma e tentar contornar a situação, ela meio que perde a compostura. De novo, não faz sentido, porque não é o modo de agir da Pei que a gente tem visto até agora. Mas enfim, ela chama ele de covarde por se esconder atrás das ilusões dele, mas assim, se eu pudesse fazer o que ele pode, eu também faria isso para ganhar a competição. E o livro é escrito pra gente não torcer pro ex, pra gente torcer pra Pei. Mas eu tô torcendo pro ex, porque ele tá usando o que ele tem pra conseguir a pulseira dela, pra completar o objetivo do desafio, que é o que ela devia estar tentando fazer também. Ele não tá errado, ele tá certo. Mas eles continuam lá brigando e ele se multiplica e cerca ela. Ela não sabe quem é o verdadeiro, né? Porque as habilidades de dedução dela só aparecem quando convém. No meio da confusão, ela acaba vendo uma gotinha de suor no rosto de um dos entre aspas, dos clones e identifica o verdadeiro ex. Ela dá uma flechada na perna dele e foge. Ela foge sem nem tentar pegar a pulseira dele. Acaba que no meio da briga, ele corta ela com uma lança, que ele estava segurando uma lança. Ela faz um curativo simples e sai andando pela floresta. Quem será que ela vai encontrar? O capítulo 25 começa com a Pei andando pela floresta, tremendo com febre e o curativo que ela fez está todo sujo de sangue, ou seja, ela tá perdendo muito sangue. Ela acha o riacho, e o de verdade dessa vez, e um fogo.
E ela vai e bebe muita água e ela tá super desorientada. E perdeu muito sangue, tá desorientada, não se alimenta bem, tá desidratada. Mas assim, ela era moradora de rua. Ela tinha acesso a água e comida sempre? Ela nunca se machucava? Não sei. Não era para ela estar um pouquinho mais acostumada com situações adversas? Tanto que na entrevista que ela dá, ela fala que justamente por ela ser moradora de rua, ela está acostumada com a sobrevivência e é por isso que ela tem mais chance de ganhar os jogos. Mas aí chega no primeiro desafio e o desempenho dela fica bem abaixo do que eu esperava. Enfim, o fogo que ela encontrou, é claro, é a fogueirinha que o Kai fez, né? É o acampamentinho dele, que ele tá lá na beirada do rio. Ele vê que ela tá muito mal, ela ameaça ele com arco e flecha, mas como ela tá febril e muito fraca, ela acaba desmaiando na frente dele e ele fica preocupado, passando a mão nela, procurando o ferimento e ela fica surpresa porque ela acha que ela vê preocupação no rosto dele. Óbvio, né? Enfim, capítulo 26 começa com o Kai muito abalado com o que aconteceu, indo buscar água, né, para dar para Pei, porque ela tá desidratada. Ele pega um dos cantis que ele achou junto com a espada e ele encontra milagrosamente um potinho com um gel que ajuda a curar os machucados. Basicamente ele encontra um potinho de Vic Vaporub e assim, do nada ele encontra esse potinho e ele deduz que foi o Braxton que derrubou no meio da briga deles. Essa parte aqui não pareceu merecida, porque é só uma coisa que ele encontrou. Não é uma coisa... Ele não sacrifica nada para conseguir esse item que ele precisa para ajudar a Pei. Não seria mais interessante se outro participante aparecesse e ele tivesse que negociar com ele para conseguir esse negocinho de cura? Forçaria ele a ter que usar o cérebro em vez de só os poderes dele. Eu acho que isso deixaria o personagem dele mais complexo. E, além do potinho de Vic Vaporub, ele encontra linha e agulha para costurar o ferimento e ele ri porque ele acha inacreditável. Eu também, meu amigo, eu também acho inacreditável. Enquanto ele tá lá, né, passando a pomadinha e limpando o ferimento dela, ela acorda, dá-lhe um tapa na cara dele. Até aí tudo bem. Aparentemente o gel é rápido, porque começa a estancar o sangramento dela e tudo mais. E aí a gente tem um diálogo icônico que repercutiu muito pela internet, que é assim: o Kai, com uma cara de raiva, se preparando para fazer os pontos nela, pergunta: qual deles fez isso com você? A Pei responde: isso não importa. O Kai pega no queixinho dela, se aproxima e diz: eu vou perguntar de novo. Quem fez isso com você? Até aqui, tudo bem. Aí a Pei pergunta: por que você se importa? E o Kai, com a cara mais lavada, responde: porque eu não gosto que brinquem com meus brinquedos. E eu pensei, não, ele não disse isso. Não é possível. Aí eu lembrei que ele ia costurar a barriga dela com uma agulha cega e eu pensei, ele disse isso para deixar ela com raiva e distrair ela, porque é basicamente isso que eles fazem, eles ficam se distraindo. Dito e feito. Tudo bem, ele faz os pontos nela, cuida dela e enquanto ele tá lá, ele fala, né, que ele disse aquilo só para distrair ela e ele pede para ela falar sobre a casa dela, para continuar a distrair ela enquanto ele faz os pontos. Ela fala um pouquinho sobre o pai dela e como ele morreu, e depois como que ela conheceu a Adena e como que ela virou a família dela, né? Durante todo esse processo, ele acaba chamando ela de Pei. Ele não chama ela de Grey, que até então ele só tinha chamado ela pelo sobrenome dela. Ela pergunta por que ele tá fazendo aquilo, por que ele tá ajudando ela. Ele se esquiva e diz que é porque ele quer ser um cavaleiro. E eu confesso que, apesar de tudo, eu achei essa interação entre eles fofa. Essa interação entre eles é legal, porque eles conversam, têm uma conversa sincera e se conhecem melhor. Eu achei essa interação entre eles bem legal. Aparece um dos elites que tá filmando tudo, eles ficam meio sem jeito e comem alguma coisa, tomam água, vida que segue. Ela acaba dormindo porque ela tá bem cansada, né, e machucada, e ele leva ela mais para perto da fogueira. É aqui o Kai começa a perceber que talvez ele queira ter algo a mais com ela. Só que ele pensa na cabeça dele, ele não tem nada a oferecer para ela e que ele não é o cara certo para ela. Nisso eu concordo com você. Tô começando a gostar mais dele. E aí ele pensa assim: se eu vou ser o inimigo dela,
eu quero que seja porque ela se odeia por me querer. É uma escolha, certamente. No capítulo 27, a Pei acorda e fica surpresa ao descobrir que a pulseira de couro ainda tá no braço dela, que o Kai não tirou. Ela pergunta quais são os planos dele e por que ele não pegou a pulseira dela. E assim, ela acabou de acordar depois de ter lutado e ter se machucado e tá toda descabelada e suja e tudo mais. E eles ficam muito perto um do outro. Eles estão sempre muito perto um do outro. É só um detalhe. Ela acorda no meio da tarde do outro dia, sendo que no dia anterior ela estava desidratada, machucada e cambaleando pela floresta. Mas enfim, conversa vem, conversa vai, eles chegam a um acordo e decidem ser parceiros durante a competição. Eles vão ajudar um ao outro. Ela resolve dar uma olhada no ferimento dele, né? Que ela vê o ferimento da queimadura e ela descobre que está infeccionado. E também que ele usou todo o Vick para passar no machucado dela. Ali, ela lembra que o pai dela era um curador e que ensinou ela os segredos do universo. E ela junta os matinhos na beira do rio e faz uma espécie de Vick caseiro para passar na queimadura dele. Essa parte eu confesso que eu achei bonitinha também, porque enquanto ela tá aplicando o remédio, ele fica reclamando e ela fica rindo e ele fica cada vez reclamando mais para fazer ela rir. Então eu achei bonitinha mesmo. Eles conversam mais, né? Ele abre o coraçãozinho dele sobre como foi crescer no castelo, como foi treinar constantemente. E é aqui que a gente descobre que para aprender a torturar, o Kai foi torturado pelo próprio rei. Ou seja, o próprio pai torturou ele para ensinar ele como que era torturar os outros. A Pei fica com raiva quando ela escuta isso, por motivos óbvios, e eles continuam conversando. E eu acho bonitinho que ela fala pra ele que ele não precisa falar pra ela nada que ele não queira falar, mas que se ele quiser conversar, ela tá ali disponível. Tá vendo? Eles conseguem ser bonitinhos um com o outro. Não precisa ficar nessa passação de mão sem fim. Ele fala pra ela que ele não quer ser rei, porque se ele for rei, o irmão dele vai ter que assumir a posição dele, e ele não quer jamais que o irmão dele tenha o papel dele, porque o irmão dele não é um assassino. No meio dessa conversa deles, enquanto eles estão lá tendo esse momento, um grupo de lobos se aproxima e do nada os lobos começam a atacar eles. Eu não entendo muito de animais silvestres, mas lobos, até onde eu sei, são criaturas relativamente tímidas, que não chegam muito perto de gente. Mas talvez esses sejam lobos fantasia, então, de um mundo de fantasia, então são diferentes. Eu acho que seria mais interessante se eles tivessem criado uma besta que só existe nessa floresta, na floresta sussurrante, para eles enfrentarem. Porque no começo, logo que eles acordam na floresta, o Kai comenta que ali tem muitas bestas e muitos bichos e até as plantas são venenosas e do nada aparecem lobos. Eu acho que foi uma oportunidade perdida que podia ter sido usada para explorar um pouquinho mais esse universo. Enquanto eles estão lá lutando com os lobos, ele reclama que a Pei não obedece ele e não segue ordens. E ela diz que ela não é um dos soldados dele. Ao que ele responde, abre aspas, tem razão, você não é. Meus soldados não significam nada para mim. Eles são descartáveis e facilmente substituídos. Então sim, Grey, você não é um dos meus soldados. Fecha aspas. Vemos aqui um homem claramente apaixonado. No capítulo 28, vemos que já se passaram 3 dias e eles ainda estão lá perto do riacho, sobrevivendo e procurando outros participantes para poder roubar as pulseiras deles. Mas eles aparentemente não conseguiram achar ninguém ainda. Ela pergunta de novo por que ele não só roubou a pulseira dela e deixou ela ali para morrer. E ele faz o quê? Ele diz que se ela dançar com ele, ele responde as perguntas dela. E eles dançam. Tudo bem. Até aqui tudo bem. Eles estão lá dançando e eles têm um momento. Um momento românticozinho, flerte vai, flerte vem. Ela rouba a pulseira do que ele tirou do Braxton e pergunta qual é a cor favorita dele. A cor favorita dele é azul por causa dos olhos dela. Claro, eles continuam conversando sobre a vida e eu acho curioso que eles estão ali, né, abrindo os respectivos corações um pro outro, sendo que tem umas pessoas correndo pela floresta filmando tudo que eles estão fazendo. Não sei, eu acho meio perigoso esse tipo de revelação, mas enfim, né? Aí ela faz uma pergunta certeira que eu não teria coragem de fazer. Ela pergunta como é a relação dele com a mãe e ele diz que é ótima, que ela é maravilhosa, amorosa e gentil. E ela pergunta, e mesmo assim, ela deixou seu pai fazer o que ele fez? Ou seja, ela deixou, né, o babacão torturar ele, ao que o Kai não responde. Ele se faz de mudo. Ele fica quietinho. Eles continuam dançando, ficam cada vez mais perto um do outro, mãozinho no ombro, mãozinha na cintura, passação de mão de sempre.
e eles estão lá naquele momento íntimo quando uma voz feminina interrompe eles. Quem será? Quem será? No capítulo 29, a gente vê que quem chegou ali para atrapalhar o momento deles foi a Sadie. Ela é amiga da Blair e ela é elite, consegue se copiar. O poder dela é ter várias cópias dela mesma. Ela, com suas muitas cópias, cerca eles, né? E agarra a Pei e ameaça ela com uma faca. O Kai fala, vai, pode, né? Pode passar ela, menos competição pra mim. Mas a Pei sabe que é só fingimento. Aí o Kai e a Sadie começam a brigar, só que ao contrário das ilusões do ex, as cópias da Sadie podem machucar os oponentes, porque elas não são ilusões, elas são cópias de verdade. A Pei e a Sadie lutam e a cena de ação é boa, eu gostei. A cena é bem descrita, mas a Sadie, em dado momento, né, consegue ganhar da Pei e decide que quer matar ela, menos competição. Eu não necessariamente culpo ela. Faria a mesma coisa? Provavelmente não. E o Kai, com medo, né, de que a Pei se machuque de verdade, pega aquela espada que ele encontrou no meio da floresta e, né, enfia no peito da Sadie, enquanto ela tá com a faca erguida, pronta para atacar a Pei. Nessa hora que o Kai atravessa o peito da Sadie com a espada, a Pei começa a reviver a morte do pai dela. Quem sabe como o livro termina, o que acontece no final, pra mim, aqui era a hora. Aqui era a hora dela ligar os pontos. Eu não vou dar spoiler do final ainda, mas quem já leu o livro, quem sabe o que acontece, era aqui. Nessa cena, aqui, 50% do livro. Se o que aconteceu no final do livro tivesse acontecido aqui, a história teria ficado muito mais interessante. Teria acrescentado muito mais complexidade, não só a competição, mas a relação dela com o rei, com o Kit e com o Kai. Não aconteceu, enfim. Depois que o Kai passa a Sadie, ele leva ela pra longe e assim, eu entendo ele querer distrair ela, mas não passa nem 30 segundos depois que ele, né, fez o que fez, ele começa a flertar com ela e ela começa a flertar de volta e eles começam com aquela mesma conversinha de sempre, de um ficar alfinetando o outro. E isso acaba totalmente com o conflito da cena, que era a Pei se sentir mal porque a Sadie estava ameaçando ela. A Sadie queria, né, passar ela, e o Kai fez o que fez para proteger a Pei. Ele não precisava ter passado a Sadie, ele podia ter machucado ela, amarrado ela numa árvore e eles poderiam ter mudado o acampamento deles para outro lugar. Mas ele escolheu passar ela e logo em seguida ele começa a flertar com a Pei. Eu achei que foi um desperdício de uma cena que tinha o potencial de deixar mais complexo esse conflito, né, que a Pei tem que superar, que ela fica revendo os momentos finais do pai dela. E eu queria que o livro tivesse se aprofundado nisso, me feito sentir alguma coisa de verdade. Eu estava torcendo para que ele explorasse isso, mas não foi o que aconteceu. Ela, apesar de ter acabado de passar por uma situação traumática, se recusa a chorar, porque é claro para ela chorar é sinal de fraqueza. Mas enfim, sigamos. No capítulo 30, a Pei fala que o Kai leva o corpo da Sadie, né? Que ela não sabe para onde, porque ela não vai junto, mas ela acha que é para enterrar a Sadie. A autora faz esse negócio de distanciar a Pei das coisas que o Kai faz, mas eu queria que ela não tivesse feito isso. Eu queria que a Pei fosse obrigada a encarar as coisas que o Kai faz, porque eu acho que isso deixaria a relação deles ainda mais complexa, especialmente porque ela fica revendo, né, em todas as pessoas que ela vê sofrendo, ela fica revendo a morte do pai dela e ela se sente de novo incapaz de fazer alguma coisa, como ela foi quando o pai dela foi tirado dela. Eu queria ver mais esse conflito interno dela, que tem essa aversão a pessoas realmente se machuquem, e o Kai, que aparentemente não tem problema nenhum em machucar os outros, mas não é o que acontece. O Kai leva a Sadie, né, pra talvez enterrar ela, e aí eu me pergunto, nesse mundo onde os jogos não necessariamente são sinônimo de morte, e a Sadie, como melhor amiga da Blair, filha de nobre, não faria mais sentido ele levar, né, o corpo dela junto, ou talvez deixar num ponto onde o corpo dela pudesse ser coletado. Não sei, porque eu imagino que a família dela, né, que faz parte da nobreza, não ia querer que a filha deles ficasse enterrada no meio do mato. Mas esse lado nunca é explorado. Quando ele volta, a Pei agradece ele por salvar a vida dela, e eu entendo esse sentimento que ela tem de gratidão, mas eu queria que ela tivesse um pouquinho mais de conflito interno até chegar nessa parte. Mas enfim, o Kai diz que vai continuar lutando por ela até que ela deixe ele ficar na
vida dela. Ou seja, ele já tá mostrando pra ela que ele tem interesse em ter alguma coisa com ela. E ele entrega pra ela a pulseira que ele tirou da Sadie. Ela tenta devolver, mas ele não aceita. Então, ele fica com a pulseira do Braxton e a pulseira da Sadie fica com a Pay. Eles vão dormir e ele puxa ela pra dormir de conchinha com ela. Eu não necessariamente me oponho a isso, mas eu queria que fosse mais difícil chegar nesse lugar, sabe? E ela percebe que ele fazer isso, puxar ela pra dormir de conchinha com ele, é uma forma de distrair ela da morte que ela acabou de presenciar. E eu pergunto, por que distrair? Faz ela ter que lidar com isso. Mostra ela tendo esse conflito interno. É isso que faz a história progredir. É isso que dá profundidade aos personagens. Mas não é o que acontece. Enfim, acaba assim. No capítulo 31, a gente vê que eles passam o último dia deles na floresta tentando sair. O capítulo começa com eles andando no meio da floresta de noite, sem iluminação. Quem já andou, né, em meio de mato à noite, sabe que é um breu total. Não dá pra ver nada. Ainda mais quando você tem árvores altas que escondem a pouca luz natural que talvez a lua possa oferecer. A Pei comenta que eles estão forçando todos eles a irem em uma mesma direção para que eles lutem, para ver quem consegue pegar a tira de couro do outro antes do tempo acabar. No meio do caminho, eles encontram o Jax e a Andy, que os dois acabaram formando uma parceria também, mas ninguém se ataca. Eles andam juntos até a saída da floresta. Eles chegam em uma espécie de clareira e tem uma audiência lá esperando para assistir a final. Centenas de pessoas lá, todo mundo só esperando eles chegarem. Quando todos os participantes chegam, começa uma luta generalizada, mas o Kai foca no Ace porque foi ele quem machucou a Pei, né? Eles estão brigando e o Ace distrai ele com uma ilusão da Pei machucada pedindo ajuda. E na raiva dele, o Kai atira uma arma que eu não lembro se é uma adaga ou o que é, achando que ele vai acertar o Ace, mas ele acaba acertando sem querer o Jax. E nessa hora eu torci para que o livro fosse corajoso. O capítulo 32 começa com um Kai desesperado procurando uma forma de salvar o irmão dele que ele acabou de sem querer acertar com uma adaga. Se eu não me engano, é uma adaga. Assim, na minha opinião, ele não tinha que ter salvado o Jax. Eu acho que as escolhas que os personagens fazem têm que ter consequências, senão as coisas não têm peso. Ele perdendo o Jax por causa de uma ação violenta que ele teve, talvez fizesse ele questionar o fato de que o pai dele quer que ele seja o executor e que mate as pessoas com facilidade. Porque as pessoas que ele passa, que ele executa, são todas desconhecidas. Não são pessoas com quem ele tem algum contato. Essas pessoas não significam nada para ele. Ele não tá nem aí para elas. Mas ele sendo responsável pela morte do Jax, que é o irmão dele, é um conflito que ia ajudar muito o Kai crescer como personagem. Ele fica se chamando de monstro o livro inteiro, mas até aqui parece que ele fala isso só por falar. Ele não acreditava de verdade, é só porque é uma coisa que o pai dele incutiu nele, que o pai dele fez ele acreditar que ele era. Só que, se ele tivesse acabado matando o meu irmão dele sem querer, aí sim ele ia ter motivo para se chamar de monstro. Mas, como nesse mundo escolhas não têm consequências e nada tem valor, nada tem peso, claro que o Jax não morreu. O Kai sai correndo, carregando ele nos braços, e ele consegue achar um curador no meio da multidão que tá lá observando, né, essa brigaiada toda, e ele acaba conseguindo salvar o Jax. O sol nasce, o desafio termina e a galera vai à loucura. O capítulo 33 se passa 3 dias depois do fim do primeiro desafio e eles voltam para a arena. A Pei ficou bem machucada na luta com a Blair lá na final, né, enquanto eles estavam tentando pegar as tiras de couro um do outro. E uma coisa que eu achei interessante que esse livro fez foi esse intervalo entre os desafios, porque os competidores ainda têm que jantar juntos depois de quase terem matado uns aos outros poucos dias atrás. Eu gostei dessa parte onde eles têm que sentar lá um do lado do outro e fingir que são civilizados, todos bem vestidos, sendo que 3 dias atrás eles estavam tentando arrancar o braço um do outro. Então essa foi uma parte que eu gostei. Esse é o tipo de conflito que eu gosto, porque eles não podem lutar um contra o outro fora dos desafios, mas eles estão todos com raiva uns dos outros. Agora, imagina se o Jax tivesse morrido de fato. Como que ia estar a cabeça do Kai? Ainda mais por ser culpa dele. Ia ser um conflito maior ainda e eu não acho que ele ia se controlar e ele ia acabar brigando com o Ace
fora dos desafios, e aí o rei ia ter que disciplinar ele e talvez ele tivesse que sair da competição. Eu acho que geraria um conflito bem mais interessante, mas não foi o que aconteceu. Bom, eles estão de volta na arena porque os elites que estavam andando pela floresta filmando tudo vão mostrar para a audiência e para os outros competidores o que eles filmaram, né? E nessa hora que tá todo mundo lá esperando as filmagens começarem, eles fazem um símbolo com os dedos, que eu acho que é para imitar as tatuagens que o Kit e o Kai têm no peito, mas esse símbolo só é mencionado nessa única ocasião, nunca mais volta e não tem mais relevância nenhuma depois dessa menção. Eles são entrevistados de novo, né? Depois que eles terminam as entrevistas e de ver tudo que os elites filmaram na floresta, o Kit encontra a Pei e leva ela para o jardim, aquele que ele prometeu que ele ia mostrar para ela lá no começo do livro. Enquanto eles estão caminhando e conversando, ela e o Kit têm um momento também. Mas eu achei que a reação dela foi mais de amizade mesmo. Ela tem um sentimento de amizade, ela parece ter um sentimento de amizade para com o Kit. Ele pergunta o que ela acha dos jogos e ela responde. Além do óbvio, aí ela fala na cara dele que esses jogos são um jeito perverso de celebrar uma tragédia. O que faz sentido é ser perverso. O que não faz sentido é celebrar essa tragédia, porque se os ordinários foram todos expulsos e eles não podem morar na capital, o que exatamente eles estão celebrando? Mas enfim, apesar de eu achar legal que ela fala essas coisas na cara do Kit, isso vai meio que contra o instinto de sobrevivência dela, porque é meio que contraditório. Uma hora ela fica falando que ela tem que fingir que é como eles para poder sobreviver, mas ela não se aguenta. Toda hora ela fica jogando verdades na cara do Kit e do Kai. Eles continuam conversando e ela fala que eles massacram pessoas e continuam matando pessoas por uma coisa sobre a qual elas não têm controle. O que é verdade, né? Ninguém escolhe se vai nascer elite ou ordinário. Aí ele fala: "E você vai me elucidar sobre essas coisas? Vai me elucidar sobre o meu próprio reino?" Porque eles estão lá conversando sobre coisas que ele não sabe a respeito do reino, né? Ela ri e diz que não é para ele ser igual ao pai dele, que não é para ele fingir que ele conhece o próprio reino. Ela pergunta se ele já viu as favelas, se já viu a segregação, as pessoas famintas, se ele já viu os próprios cidadãos dele famintos. Eu achei legal que ela não tem medo de falar na cara dele. Eu gostei dessa interação entre eles. Ela pergunta se ele escutaria ela, se ela pedisse que ele fizesse uma mudança, e ele pega o rostinho dela entre as mãos dele e pergunta se ela olharia para ele se ele escutasse. Ele pergunta, né, daí por que ela ficou tão chateada quando viu ele morto no rio, porque na gravação eles mostraram quando ela e o Ace se enfrentam, que ela viu ele lá no rio e que ela teve aquela reação bem dramática de tentar se jogar no rio e tudo mais. E ela diz que ela ficou daquele jeito porque ela viu a morte de todo o potencial dele, de todas as coisas que ele poderia fazer diferente do pai dele. Essa cena acaba eles meio que brincando na fonte, porque ele controla água e fogo, e eu achei ok. Eu achei legal essa interação entre eles. No capítulo 34, a Pei finalmente vai procurar a Resistência e lá, quando ela entra na casa antiga que ela morava com o pai dela, ela encontra o Lenny e ele fala pra ela que eles têm que conversar sobre muitas coisas. Ele puxa uma estante e revela uma escadaria secreta. Ela e o Lenny descem pela escada e ela encontra pessoas no que é tipo um porão, um enorme porão, incluindo o menino de quem ela roubou o bilhete lá no começo do livro. Um dos caras que tá lá se chama Callum e ele revela pra ela que o pai dela foi um dos líderes da resistência, um dos fundadores, e que depois que ele morreu, eles procuraram a Pei, mas ela já tinha desaparecido no mundo. Ele explica para ela que a resistência funciona meio que como células separadas, e algumas pessoas passam informações de um líder de célula para os outros. Eles contam para ela também que o silenciador que atacou o Kai, que emboscou ele no começo do livro, era da resistência, e a Pei, claro, fica se sentindo muito mal porque ela acabou, né, prejudicando a resistência. Acontece que o Kai passou, né, executou alguém que era muito importante para o silenciador. Por isso ele estava com tanta raiva e acabou atacando o Kai quando teve a oportunidade. A Pei se prontifica e pergunta como que ela pode ajudar. Acontece que a resistência está pronta para agir. Ela pergunta por que eles atacaram o baile e eles dizem que foi meio que sem querer, que foi surpresa, que o objetivo deles não era atacar o baile. O ataque aconteceu porque eles foram descobertos. Na verdade, eles estavam procurando alguma coisa lá, que não explica muito bem o que eles estavam procurando, mas que o ataque foi um acidente. Eles explicam para ela que o plano deles é entrar embaixo da arena pelos túneis, depois do último desafio, e pegar o rei. Hush, hush, hush. Secret, secret.
Ela pergunta o que eles planejam fazer depois disso. E o Callum, que parece que é o líder dessa célula, fala pra ela que eles querem mostrar pro povo que eles existem, que, né, que o rei tem mentido pra população, que os ordinários estão vivendo entre eles há anos e que nada demais tem acontecido, e expor essa mentira do rei, de que os ordinários carregam uma doença misteriosa e são prejudiciais pros elites. E o Callum fala pra ela que o que eles precisam que ela faça é encontrar a saída de um dos túneis que passa por debaixo da arena e que ela consegue porque ela tem mais influência do que ela imagina sobre o futuro rei, né? O Kit, no caso. E nessa parte aqui eu fiquei com a pulguinha atrás da orelha, eu pensei, eles estão escondendo alguma coisa dela, mas lá pra frente a gente descobre se esconderam ou não. O capítulo 35 abre com o Kai falando que matou o silenciador, né? O que ele torturaram e ele estava interrogando há um tempo. Além disso, ele tem treinado com o silenciador particular do rei. E o rei tem um que ele confia e o nome dele é Damion. Enquanto eles estão lá treinando, o Kai fica um pouco com ciúmes porque a Pei e o Kit estão passando muito tempo juntos, né? Indo, conversando e tudo mais. Aqui é mencionado uma coisa que o rei tem elites que são capazes de detectar mentiras. Pra saber, né, se tem alguém que quer trair ele ou que tá conspirando contra ele. Aí eu pensei, se o rei tem elites que conseguem fazer isso, a Pei não teria que levar isso em consideração e aprender a contornar isso? Porque até onde eu sei, não é mencionado se ela tem algum tipo de imunidade natural a isso por ser uma ordinária. Ninguém fala nada. Eles estão todos lá treinando, né, o Kit e a Pei estão conversando e tudo mais. Aí o Kit vai embora fazer coisas que o herdeiro do trono vai fazer e o Kai e a Pei resolvem treinar juntos. Só que dessa vez eles não treinam luta, eles treinam arco e flecha. Ela é melhor do que ele e isso deixa ele um pouco frustrado. Normal. Aí tem uma hora que ele resolve se aproveitar da situação de que ela tá treinando arco e flecha e ele fica em pé atrás dela e começa mais uma passação de mão. É assim, coisa de louco. É uma passação de mão sem fim. E sempre se provocando. Sempre cutucando um ou outro como se eles tivessem 5 anos de idade. Quando chega na vez dele treinar arco e flecha, ela faz a mesma coisa. Não é só ele que faz, não. Ela também fica com uma passação de mão sem fim. E ela fica passando a mão nele e ele fica todo arrepiado. Todo doido, querendo mais. Ai, enfim, sigamos. No capítulo 36, a Pei e o Kit estão na cozinha e eles estão fazendo uma dinâmica onde ele joga comida e ela tenta pegar a comida com a boca, sem comentários. Eles estão lá sujando a cozinha, né? E aquela cozinheira, a Gale, expulsa eles da cozinha porque lá eles estão trabalhando e o Kit e a Pei estão lá só ocupando espaço e atrapalhando todo mundo. Conversa vem, conversa vai. A Pei tá tentando descobrir onde que é a saída do túnel, lá embaixo da arena, que ela tem que achar, porque ela tá trabalhando com a resistência e eles querem saber onde fica o túnel para poder fazer o negócio que eles querem fazer lá durante os jogos. Ela tenta descobrir a localização desses túneis, tentando convencer o Kit a sair com ela do castelo e visitar as favelas. Ela diz assim, abre aspas, um rei que não quer conhecer seu povo não pode ser um rei para seu povo, fecha aspas. Durante essa conversa, o rei interrompe, né? O Kit parece que fica meio abalado, mas ela ainda não conseguiu convencer ele. O rei interrompe a conversa deles e depois que o Kit vai embora, ele conversa com a Pei e fala que ela não vai ganhar os jogos e pergunta se ela viu os votos recentemente. Eu confesso que quando eu cheguei nessa parte, eu tinha até esquecido que o campeão dos jogos é decidido por meio de votos, que as pessoas votam em quem ganha. Teoricamente. A gente nunca vê como esses votos acontecem, a gente não descobre como esses votos funcionam. Se, por exemplo, os votos dos mais ricos contam mais do que os votos dos mais pobres, ninguém fala nada. Eu sei lá. Pensando bem, não tem nada a ver. Enfim, mas segundo o que o rei fala, em primeiro lugar tá o Kai, em segundo lugar tá o Ace, a Andy tá em terceiro lugar e ela e a Blair estão empatadas em quarto lugar. Por último, o Jax e o Braxton estão empatados. Tudo bem. O rei manda ela se afastar dos filhos dele, que eles não precisam de ninguém influenciando eles e distraindo eles, né? Principalmente o Kai, que o objetivo é ele vencer o jogo. Então, vamos lá. No final desse capítulo, a Pei tá se preparando para mais um baile e preparando mais um vestido. No capítulo 37, acontece o segundo baile nos jardins. Nos mesmos jardins que a Pei e o Kit visitaram juntos e brincaram na fonte e tudo mais.
Ela dança com o Kit, a Blair interrompe, e quando ela vai se virar, ela colide com o Kai e derrama o vinho dele no terno dele. Eles se afastam e ela tenta limpar o vinho do terno dele e acaba percebendo que ele tá um pouquinho bêbado. Ele diz que tá bêbado porque ela tava dançando com o irmão dele, óbvio. Ele fica com aquela mania dele de ficar tocando ela, mas ela afasta as mãos dele depois dele passar os dedinhos nos lábios dela. E diz que ele não tá sóbrio, então ele não pode tocar nela. Tudo bem, muito bem, justo. Eles dançam, conversam, flertam mais um pouco. A mãe dele, a rainha, né, interrompe a dança deles e pede para ele compartilhar ela com os outros cavaleiros, porque até então ele estava monopolizando ela, só ele estava dançando com ela. E aqui a gente descobre que o nome completo dele é Malakai. E eu me pergunto, por que não abreviaram para Mal? Não sei, na minha cabeça faz mais sentido, já que ele passa 60% do livro falando que ele é um monstro e que ele é o vilão e tudo mais, faria mais sentido abreviar o nome dele para Mal. Ela dança com alguns outros convidados, depois eles voltam a dançar e conversar, e no meio dessa conversa, por um motivo que eu não lembro, ela começa a ter tipo uma crise de pânico. Na verdade, eu acho que é mais uma crise de ansiedade. E ela tem claustrofobia, né? E no meio dessa crise de ansiedade dela, ela não consegue respirar. Então, o que o Kai faz? Ele leva ela para debaixo de uma árvore, para ela ficar mais escondida ali do público, e desfaz o corset que estava prendendo o vestido dela. E ela fica segurando o vestido, porque o corset que estava segurando, o vestido dela tá caindo, e ele acabou de quase despir ela no meio de baile, na frente de todo mundo. E é claro, no meio de tudo isso, eles flertam, conversam e tudo mais. Uma coisa que eu me toquei só depois é que, enquanto ela lembra que ela levou chicotadas várias vezes na infância porque pegaram ela roubando coisas, ela menciona que ela tem cicatrizes nas costas. Só que a descrição desse vestido é que ele deixa as costas expostas. Então, ela tá mostrando as cicatrizes ou ninguém percebeu ou não faz diferença? Me surgiu essa dúvida, mas enfim. No capítulo 38, o Kit e o Kai estão sentados, bebendo e conversando. E no meio dessa conversa toda, eles estão observando, né, os convidados, dançando e conversando e tudo mais. E surge o assunto da Pei. E o Kit diz que ele quer conhecê-la melhor, que ela cativa ele, ou alguma coisa assim. E o Kai diz que ele não tá bêbado o suficiente para ter aquela conversa. Depois disso, as pessoas começam a sair do baile e vão para tipo uma arena improvisada, que fica... Eu não entendi muito bem, essa parte não deixa claro se é a arena, porque teoricamente a arena que parece o Coliseu fica do lado do castelo, ou se essa arena para onde eles vão depois do baile é uma arena improvisada. Não ficou muito claro isso. De qualquer forma, eles vão para lá e a entrevistadora de antes diz que além do baile, eles vão ter uma luta. No capítulo 39, a Pei nos lembra mais uma vez que nada sobre os desafios desse ano é normal, enquanto eles estão indo lá para a arena. Como que o desafio desse ano é diferente? Não sabemos também. O que acontece? Os participantes vão ser escolhidos aleatoriamente para lutar uns contra os outros. Isso acontece, a justificativa que é dada para isso é que como os desafios estão acontecendo fora da arena, o povo não pode assistir os desafios diretamente e isso acaba influenciando os votos. Primeiro vão o Kai e o Braxton. O Kai ganha, óbvio. Os segundos a lutar são a Andy e o Ace. Eles vão lutar depois. A luta é relativamente rápida e a Andy vence. Quando chega a vez da Pei, ela luta com a Blair. E antes dela sair para lutar, o Kai meio que para ela e dá várias dicas para ela, falando que ela é mais forte, inteligente do que a Blair e tudo mais. E enquanto a Pei tá saindo indo em direção à arena, ela percebe que o rei parece bem satisfeito, achando que a Pei vai perder, porque ela não tem nenhum poder assim ofensivo, né? Diferente da Blair, tem a telecinese. E a Pei fica se perguntando quão aleatório é a escolha dos participantes, quem briga com quem. A Blair usa a telecinese dela, mas a Pei acaba distraindo ela e vence o desafio. Ela fica meio que provocando ela, como que é querer tanto a atenção dos príncipes e não ter atenção de nenhum deles e blá blá blá, essas coisinhas assim. E ela acaba distraindo a Blair e vence a luta. No capítulo 40, o Kai acorda no topo de uma montanha. É a montanha onde o pai dele levava ele para treinar quando ele era mais novo. E ele percebe que ele não está sozinho. A Andy, a Blair e o Braxton estão todos lá com ele. E ele escreveu na mão dele, em dado momento, não fica claro por que ele escreveu isso, mas ele escreveu na mão dele, abre aspas, ela disse que posso tocar nela quando eu estiver sóbrio. Fecha aspas. Prioridades. Tem mais um poema, mas esse eu vou ficar devendo, porque eu confesso que eu não tive paciência para traduzir ele. E o objetivo, basicamente, resumindo o poema,
O objetivo é que eles têm que trabalhar juntos para subir a montanha. Outra coisa curiosa que acontece bastante nesse livro é que ele explica o que está acontecendo depois de já mostrar o que aconteceu. Então, nessa parte, o Kai fala: meu pai fez a gente lutar na noite passada para aumentar a tensão e agora ele quer que a gente trabalhe em equipe e não terminar o que começamos noite passada. A autora parece que não confia no leitor para entender o que está acontecendo ou o que ela está tentando fazer. Então, isso acontece toda hora. Você vê, né, a tensão, por exemplo, eles lutaram um contra os outros na noite anterior e aí na manhã seguinte eles têm que trabalhar em equipe para alcançar um objetivo. Tá, dá para entender que é para aumentar a tensão, o conflito, para deixar as coisas mais interessantes. Eu, lendo o livro, consigo entender isso. Não precisa me explicar. Não sei. É uma coisa que a autora faz. Eles começam a subir a montanha e esperando para ver, né, qual o desafio que eles vão ter que enfrentar, que eles vão ter que superar em equipe. Outra coisa que essa autora faz, que é um pouco irritante, é usar palavras, tipo, a linha inteira é só uma palavra, para explicar o que o personagem acha do que tá acontecendo. É tipo o Twitter do Elon Musk, já viu? Que ele coloca assim, tipo, preocupante, interessante. Ela faz a mesma coisa. Ela coloca palavras assim, o Kai tá tecendo um comentário sobre uma coisa que a gente já viu acontecendo, mas ele tá explicando de novo. Aí pula uma linha e a linha seguinte é cruel. Aí pula uma linha e começa o próximo parágrafo. É tipo isso. Enfim, cobras venenosas aparecem e o Kai e a Blair usam a telecinese. Ele pega a telecinese da Blair emprestada para se livrar delas. Eles saem jogando as cobras para todo lado. A Andy é picada e o Kai carrega ela. Esse foi o máximo de trabalho em equipe que eles fizeram subindo a montanha. Foi isso. Eu acho que seria mais interessante se, por exemplo, eles tivessem que solucionar um problema ou construir alguma coisa que fosse levar eles para outra parte ou superar um obstáculo onde eles precisassem confiar e depender um do outro. Eu acho que seria mais interessante, mas é o que temos do Kai nesse capítulo. No capítulo 41, a gente acompanha a Pei e o grupinho dela. Quem ficou no grupo dela é o Jax e o Ace. Fica uma situação meio chata, porque o Ace tentou matar tanto a Pei quanto o Jax, né? E aqui, mais uma vez, a Pei fala o que a gente já sabe, que tudo ali é calculado, as lutas, o trabalho em equipe e tudo mais. Que o rei planejou tudo, fez eles lutarem na noite anterior, para depois fazer eles trabalharem em equipe, para aumentar a tensão e tudo blá blá blá. De novo, repetindo o que a gente já sabe. Em dado momento, eles estão lá subindo a montanha, o Ace engana eles com uma ilusão de uma cobra, e a Pei quase morre se jogando da montanha. O Jax acaba salvando ela, e ele conta pra Pei que o Kai tem medo de altura, e como o rei treinava o Kai, né, pra superar, entre aspas, esse medo dele, forçando ele a subir em árvore, em lugares altos, pra, entre aspas, de novo, vencer esse medo dele. Rola uma avalanche de rochas, uma pedra cai na cabeça da Pei, mas ela fica bem. Eles continuam subindo a montanha. No capítulo 42, o Kai e a trupe dele estão subindo a montanha ainda. E, na minha opinião, para quem passou a vida toda treinando, o Kai reclama bastante. Mas enfim, ele continua carregando a Andy e o veneno da cobra tá afetando ela. Que vamos lembrar que ela foi picada por uma cobra venenosa. Nessa parte que ele tá carregando ela, eu acho que a autora podia ter aprofundado o relacionamento do Kai com a Andy. Em vez de só falar assim por alto. Eles conversaram sobre os bons tempos em que eles brincavam e corriam pelo castelo. Ela podia mostrar essa conversa, podia mostrar eles tendo uma interação mais, eu acho que deixaria o personagem do Kai mais complexo, né? Mostrar que ele não tem só esse lado de executor, que ele não é só esse monstro que o pai dele fez, por assim dizer, né? Mas não é isso que acontece. Enfim, ele chega no topo com o grupo dele e do outro lado ele vê a Pei com o grupo dela chegando. Não fica muito claro se é no meio de uma clareira, se é no meio de uma outra arena improvisada, mas tem um masto com uma bandeira no topo. Ou seja, eles têm que competir para ver quem pega a bandeira primeiro. E mais uma vez, a autora explica duas vezes o que a gente acabou de ver. Porque assim, pra mim pelo menos, é um pouco óbvio. Se você tem duas equipes e o objetivo é trabalhar em equipe, teoricamente eles teriam que, de alguma forma, uma equipe competir contra a outra para alcançar o objetivo. Nesse caso, pegar a bandeira. O personagem não precisa explicar isso, a gente já tá vendo. Mas enfim, né? Sigamos. O capítulo 43 começa com a Pei já lá no meio da confusão, né? Eles começam a lutar e a Pei dá logo um soco no Ace e decide que vai matar ele. Mais uma vez, a autora fica explicando
o que a gente tá vendo, o que tá acontecendo, né? Enfim, enquanto ela tá lá brigando com o ex, as palavras do pai guiam ela, sempre. Ele fala, abre aspas, nunca esqueça que sua inteligência é uma arma a ser usada desde que sua mente seja tão afiada quanto sua lâmina. Fecha aspas. De novo, essa tradução é minha. Eu não sei como é que vai estar na versão em português oficial. Ela briga com o ex e decide que vai matar ele com uma pedrada na cabeça. E assim, pra quem não queria matar ninguém, pra quem ficou falando desde o começo do livro que os jogos eram cruéis, eram brutais e tudo mais, ela não sente remorso nenhum quando ela vai matar ele. E vamos pensar, tudo que o ex tem feito até agora é participar dos jogos. Ele usa o que ele tem, o que ele pode, pra ganhar. Ele não tá errado. Eu não consigo não ficar no time dele. Eu estou mais no time dele do que no time da Pei e do Kai. Vai entender, né? Enquanto ela tá lá brigando com o ex, o Kai tá observando e ela resolve que a vida do ex não é dela pra tirar. Porque o ex enganou o Kai e quase fez ele matar o Jax. A Pei decide que a vida dele é do Kai. Então ela meio que entrega ele pro Kai. E enquanto ele tá lá passando o ex, ela se vira pra ir e vai correndo atrás da bandeira. E mais uma vez, parece pra mim que é a autora protegendo a Pei de ver a brutalidade do Kai. Não sei, parece uma forma de proteger ela de ver o que o Kai faz, né? De encarar a verdade. Eu entendo o impulso de querer proteger o seu personagem, mas eu não concordo. Eu acho que ela tem que confrontar esse lado do Kai, não tem como. Mas enfim, enquanto os outros participantes ficam brigando, né? E literalmente se matando, ela vai lá e pega a bandeira. Ela ganha. E felicidade. O capítulo 44 já começa com uma contradição. O Kai fala que matar faz ele se sentir vivo, mas até agora ele repetiu várias vezes que ele ressente o fato do pai dele ter transformado nele num carrasco, né? Desde que ele era muito jovem. Ele fala assim, abre aspas, meu único arrependimento é que não tive mais tempo para brincar com ele, e se eu fosse um homem melhor, esse pensamento me causaria repulsa, fecha aspas. Assim, essa altura do campeonato, eu cansei dessa construção meia boca desse personagem, porque até então ele não quer ser o executor, basicamente, foi o que eu entendi. Ele não quer ser o carrasco do irmão dele, ele não quer continuar sendo o carrasco do pai dele, e quando o irmão dele for rei, ele não quer ser o carrasco dele, ele só assume esse papel porque ele não quer que o irmão dele daí tenha que assumir esse papel. E aí aqui começa dizendo que matar faz ele se sentir vivo, enfim. A Blair tenta atacar a Pei, né, mas ela acaba matando sem querer o Braxton, porque o Kai meio que se usando da telecinese da Blair, acaba fazendo o Braxton de escudo humano, e aí ele acaba morrendo. Aqui tem um furo porque diz que os prisioneiros que foram capturados durante o ataque da Resistência estão mortos, mas quando a Pei foi se encontrar com a Resistência, eles falaram que ninguém foi capturado. Então qual é a versão verdadeira? Porque pode ser que a Resistência esteja mentindo pra Pei, né? Não sei. O Kai conversa com o pai dele e o pai dele tá chateado porque ele não ganhou a competição, ele não pegou a bandeira e o pai dele ameaça ele. Sim, tá, né? Ele e o Kit discutem, o Kit fala que ele tem que ganhar e tudo mais, e o Kai joga na cara do Kit que ele vai só acabar usando ele, o Kai, do mesmo jeito que o pai deles usa ele agora, né, como executor, quando ele for rei. Jogou isso na cara do irmão dele. Enfim, sigamos. No capítulo 45, a Pei vai passear no jardim de noite e é claro que o Kai tá lá, porque eles não conseguem passar sequer um capítulo longe um do outro. Não tem como ter desenvolvimento de personagens se eles não estiverem grudados um no outro, é impossível. Mas enfim, eles deitam no chão embaixo de uma árvore e conversam mais um pouco. E a Pei descobre mais sobre como eram os treinamentos do rei. Como ele quebrava os ossos do Kai e cortava ele e fazia ele se cicatrizar para treinar, né, o dom dele. Ela pergunta como que ele não odeia ele, o rei no caso, né, e o Kai tem a pachorra de dizer que foi porque, abre aspas, porque ele me deixou forte, fecha aspas. Assim, eu acho que a gente pode concordar que abuso físico não fortalece ninguém. E eu acho que essa ideia de que dor enaltece tem que ser abandonada. Dor não enaltece, dor não engrandece, não. Dor só dói, ponto final. E esse tipo de argumento é um dos que eu mais odeio para justificar a violência que alguém sofreu. Ah, eu passei por isso, mas se eu não tivesse passado, eu não seria tão forte quanto eu sou hoje. Não, não. Isso para mim é uma justificativa vazia, eu não gosto. Na minha opinião, tudo bem se ter esse pensamento tóxico for parte do arco do personagem dele. Se lá no final ele perceber que não, que o que o pai dele fez foi a traumatizar ele, não fortalecer ele. Eu acho que isso pode até acrescentar mais uma camada de complexidade ao Kai, se isso for incorporado ao arco dele.
Porque, por exemplo, o pai da Pei, por mais absurdo que tenha sido esse planejamento dele, por mais absurdo que tenha sido esse treinamento, né, que ele fez da filha dele, ele deixou a filha dele mais forte. E ele deu para ela todas as ferramentas que ela fosse precisar para lidar com os problemas que surgissem ao longo da vida. E ele fez tudo isso sem abusar dela. Então, né, a Pei até faz essa comparação, né, mentalmente, do pai dela com o pai do Kai, mas a comparação dela é tudo errada. Ela diz que o rei usou as ferramentas à disposição dele para deixar o filho dele mais forte, e o pai dela fez a mesma coisa. Olha, enfim, eles fazem o joguinho do dedão, né? Aquele guerrinha de dedão. A Pei não conhece o jogo e o Kai ensina para ela. Eles conversam, eles flertam. Mais uma vez ele fica nessa passação de mão, agarra ela, puxa ela contra o corpo dele, fica nesse negócio, mas enfim. No capítulo 46, o Kit vai falar com a Pei, porque depois da conversa que ele teve com o Kai, né, que o Kai jogou na cara dele que ele vai só ser o executor dele quando ele for rei, o Kit ficou meio abalado e ele pede pra Pei levar ele pro Beco da Pilha, pra onde ela morava com a Adena. Ela se sente culpada por estar enganando ele, né, pra conseguir a informação que ela quer, mas ela justifica isso, que se é uma vida em troca de centenas, pra ela tudo bem. Eles vão pro calabouço, é lá que fica a entrada pros túneis, e tem uma passagem secreta em uma das celas, e ela só pode ser aberta com uma chave que o Kit leva sempre com ele. Ele é o único que tem essa chave. Por quê? Se até então a gente não vê no calabouço ele tem essa chave, não sei. Mas enfim, tem vários túneis embaixo do castelo, e enquanto eles estão andando, ele vai simplesmente contando pra ela: ah, esse túnel aqui vai pra cozinha, esse túnel aqui vai pra arena, esse túnel aqui vai pro meu quarto particular. Assim, você acabou de conhecer ela. Você conhece ela o quê? 3 semanas? E você já tá entregando assim de bandeja todos os segredos do reino? Não sei se como o futuro rei ele faria uma coisa dessas. Assim, mas por mais que o Kit tenha sido treinado, ele parece um pouco ingênuo, então talvez, não sei. Eles acabam indo pra favela. Outra coisa que eu fiquei na dúvida também é porque quando ela tá indo pro castelo pela primeira vez, que os guardas vão lá pegar ela, depois que ela foi escolhida pra participar dos jogos, ela descreve a viagem na carroça como demorando horas. Ela leva horas pra ir do lugar onde ela mora, né, do Beco da Pilha, até o castelo. Só que aqui ela vai em tipo 5 minutos com o Kit. Ela entra no túnel e 5 minutos depois ela tá no Beco da Pilha com o Kit. Essa questão das distâncias entre os lugares ficou um pouco confuso também. Mas, né, o que não é confuso? E sim, enquanto eles estão lá conversando e ela mostra pra eles os lugares, né, a feira, os lugares que ela frequentava e tudo mais, ela comenta sobre as cicatrizes que ela tem nas costas das vezes que ela foi chicoteada. E o Kit chega a ver, né, uma criança ser machucada porque pegaram ela roubando. E ele fica abalado por tudo isso. Ela mostra pra ele onde ela morava e enquanto ele observa tudo isso e está absorvendo essa parte da cidade dele, do povo dele que ele não conhecia, eles têm outro momento em que ele promete que vai tentar ajudar a população ali do Beco da Pilha e da região onde a Pei morava. No capítulo 47, a Pei vai se encontrar com a Resistência na casa antiga dela, atrás da estante de livros secretas lá e lá no porãozinho, e ela conta sobre os túneis e a chave que sempre fica com o Kit. Ela explica pra eles, né, quais túneis eles têm que pegar e tudo mais, e que a chave pra abrir o portãozinho que dá pra arena, que é pra onde eles estão querendo ir, fica com o Kit. E é isso que acontece no capítulo 47. Conforme a gente tá chegando mais perto do final, os capítulos vão ficando cada vez mais curtos. Tão curtos que tem capítulo que é tipo meia página, o capítulo inteiro, ou um outro que é 2 páginas. E vários desses capítulos mais curtinhos podiam ser juntados para formar um capítulo decente, mas não acontece isso. Enfim, vamos lá. No capítulo 48, começa com uma situação um pouco confusa, que o Kai tá vendo a Pei chorando, e ele não sabe o que tá acontecendo, e ela tá machucada, e aí depois aparece o Jax, e é aí que você percebe que ele tá tendo um pesadelo. O capítulo 48 é um desses que tem uma página só, o capítulo inteiro, e é só o pesadelo do Kai, e assim, é um pouco gráfico, mas tudo bem. No capítulo 49, a Pei ouve o Kai gritando e por algum motivo, é a falta de instinto de sobrevivência dela, né, que aflora de vez em quando, ela vai lá ver o que tá acontecendo. E assim, ela sai no corredor, não tem um guarda, não tem ninguém. O príncipe tá lá gritando, se esgoelando e ninguém
vai lá ver o que tá acontecendo. A segurança do castelo deixou um pouco a desejar aí. Enfim, ela vai até o quarto lá e tenta acordar ele. Ela não consegue, né, acordar ele lá assim de cara. E é claro que, em dado momento, quando ela finalmente consegue acordar ele, ela acaba embaixo dele na cama com uma faca no pescoço. Ou seja, uma noite normal para eles. Depois que ele volta a si, percebe, né, o que tá acontecendo, ela vai embora, só que ele pede para ela ficar, para passar a noite ali com ele. Ela aceita. E enquanto ela tá dormindo, ele fica trançando o cabelo dela. Eu particularmente achei meio estranho, mas ok. Outra coisa que, é só um detalhe, mas outra coisa que me incomodou aqui um pouco foi que ela descreve que ele tá todo suado, todo, assim, o colchão tá molhado de suor. E quando ele volta assim, né, e ela diz que vai embora e ele pede pra ficar, ele tá todo suado ainda. E assim, nessa condição, eles dormem de coxinha. Não sei, foi só um detalhe que me incomodou um pouco. Enfim, esse é o capítulo. E esse pesadelo que o Kai tem e que a Pei vai lá acordar ele, né, enquanto acordar ele, que está tendo um pesadelo, é uma situação que foi criada para forçar uma intimidade entre eles, só para eles passarem mais tempo ainda juntos. Não sei. Enfim, no capítulo 50, ele acorda e a Pei ainda tá lá dormindo no quarto com ele. Ele não quer acordar ela, então ele sai do quarto e vai na cozinha buscar comida para ela. Ela acorda, ameaça ele com um sapato por algum motivo e, de novo, ele fica passando a mão nela e me dá um pouco de agonia. Eles quase se beijam, sendo que ela acabou de acordar, não tomou nenhum copo d'água, mas enfim, né? Eventualmente ela vai pro quarto dela e ele fica lá e vida que segue. E temos mais um baile. Dessa vez, eu não entendi direito o vestido que ela descreveu, que ela tá usando, né? Mas parece que é um vestido preto com umas miçangas coloridas penduradas. Foi o que eu entendi do vestido. Enquanto ele vê ela descendo a escadaria e balançando as miçangas dela, ele fala, abre aspas, quando seus olhos encontram os meus, faíscas, eletricidade, tudo que é lindo, tudo que é ousado, tudo que rouba meu ar. Isso é o que eu sinto em seu olhar. Isso e aterrorizado. Aterrorizado pelo que ela está fazendo comigo. Ela é uma visão, um pesadelo, um sonho. Um ceifador vestido de preto que veio roubar minha alma e meu coração. Nunca vi nada tão bonito, tão ousado, tão obviamente errado para mim. Ela é um demônio. Ela é uma divindade. Ela é a derrocada de um homem em formato humano. Ela é a minha derrocada. Fecha aspas. Na versão em inglês desse livro que eu li, no e-book, né? Esse trecho foi marcado por 958 pessoas. Enfim, outra coisa que acontece é que tem umas construções frasais muito estranhas nesse livro. Por exemplo, essa parte que ele fala aqui, ó. Tudo que é lindo, tudo que é ousado, tudo que rouba meu olhar. Isso é o que eu sinto em seu olhar. Isso e aterrorizado. Não é um erro de tradução. É o jeito que é escrito, que é o que ele sente. Ele se sente aterrorizado. Só que a forma com que isso é dito é esquisita, inclusive em inglês é esquisito, mas enfim, no final desse capítulo ele ainda fala assim, abre aspas, feras não ganham a bela, fecha aspas, o que certamente é uma escolha. No capítulo 51, a Pei tá lá dançando com o Kit e pensando em como que ela vai fazer para pegar o chaveiro que fica com ele, para poder abrir o túnel lá no calabouço e a resistência poder passar por debaixo da arena, né? Em dado momento, enquanto eles estão lá dançando, ele se distrai e ela consegue roubar o chaveiro. Mas eu fiquei pensando, não teria sido um plano melhor ela talvez dar um jeito de copiar a chave e devolver para ele? Porque pelo menos teria um tempo maior. Quem que será que foi que roubou a chave? Quem que será que sabia sobre os túneis? Não sei, eu fiquei nessa dúvida. Se talvez não tivesse sido um plano melhor copiar a chave e devolver pra ele sem ele saber que ela pegou, né? Mas enfim, o Kai, claro, interrompe a dança deles em dado momento. E uma coisa que ela fica falando repetidamente também durante o livro é que ele tem cheiro de pinheiro. Pra mim, independente do personagem, qualquer um que fala, fulano tem cheiro de pinheiro. Pra mim, o único cheiro que me vem é cheiro de pinho-sol, né? Mas é uma coisa minha. Eles conversam, trocam mais alguns flertes, ele chama ela de menina, ela chama ele de menino. Você é só um menino. Eu sou só uma menina. De novo, essa equivalência existe só na cabecinha dela, porque em universo nenhum ela é só uma menina, ele é só um menino. Não existe isso. Aí ela cansa de ficar lá no baile, né, de ser a diversão da nobreza, e ela vai sair. Só que quando ela tenta sair, uma pessoa aparece, um flash, uma pessoa rápida aparece e impede ela de sair. No capítulo 52, a gente vê que essa pessoa que tentou impedir a Pei de sair é um guarda imperial e ele diz que ela não pode sair do castelo. Mas, assim, ela não quer sair do castelo, ela só queria sair lá da área onde estava acontecendo o baile.
Ela só queria, tipo, sair na varanda pra pegar um ar fresco. Ela não queria sair do castelo. Essa parte me confundiu e eu achei um pouco forçada. Não só porque essa barreira física que o guarda representa é pra fazer o Kai agir em defesa dela, mas também porque eu não entendi a disposição do castelo, porque a área onde estava acontecendo o baile dava direto pro portão do castelo que dava pra fora. Na minha cabeça, um castelo normal, né? As áreas mais internas, onde a nobreza fica, são internas. Para você sair do castelo, você tem que andar uma distância, né? Por exemplo, o castelo de Versalhes lá, onde aconteciam os bailes e tudo mais, mesmo nos jardins, era uma área mais interna, não era uma área externa que dava direto para fora. Mas enfim, ele vai lá, impede ela, diz que ela não pode sair, tenta passar a mão nela, né? Porque, claro, porque só daí que vai justificar a brutalidade do Kai. Ele estava defendendo a mulher dele. E aí o Kai vem, manda o cara abrir a porta, agride ele um pouquinho, enfim. A Pei vai embora porque ela diz que ela tá sem paciência para ver ele sendo violento com outra pessoa. Mais uma vez, ela vira a cara ignorando as brutalidades do Kai. Mas enfim. Aí ela sai numa varandinha lá e ela começa a dançar na chuva, do nada. Tem um momento dela de dançar na chuva. E aí o Kai, depois que ele termina de agredir o guarda lá, sai pra dançar na chuva com ela. E eles começam a conversar na chuva. E assim, você já tentou conversar na chuva? Não é uma coisa fácil. Fica entrando água no olho, é barulhento. E ela fala que a chuva começa fina e vai engrossando, 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 até virar um vendaval, praticamente. Aí você imagina ela e ele tentando flertar, tentando ser romântico um com o outro, conversando na chuva, numa chuva torrencial. É certamente uma escolha, né? É uma escolha boa? Fica a seu critério. E aqui nessa hora, ela decide falar o primeiro nome dele, de novo, na chuva. Tem uma parte dessa interação, né, que... tenho certeza que as pessoas amaram. Foi marcada muitas vezes. Ele fala assim, ó, abre aspas. Do que você quer que eu te chame? Ela responde. Do que você quer me chamar? Aí ele diz. Eu quero chamar você de minha. Fecha aspas. Ai. O que dizer dessas crianças, né? Ele pergunta se ela sente o mesmo e ela mente e diz que não, porque ela tá tentando se resguardar. A essa altura do campeonato, minha filha, tá tentando proteger o coraçãozinho dela ou alguma coisa. Eu confesso que eu não entendi direito por que ela fica relutante em aceitar o que ela sente por ele, porque já chegou até aqui, só aceita logo. Eles quase se beijam, mas não é bem um beijo. É só um leve roçar de lábios. É assim que é descrito. Enfim, sigamos. No capítulo 53, vemos essa mesma cena deles quase se beijando, só que do ponto de vista do Kai. De novo, repetindo uma coisa que a gente já viu. Eles estão lá nesse roça-roça de boca quando alguém chama ele. E ele ameaça, claro, quem chamou ele, né? Porque é assim que ele se comunica com as pessoas. E acontece que quem mandou o guarda chamar o Kai foi o rei. Porque o rei quer ficar de olho nele. E é só agora, só aqui, no capítulo 53, que o Kai percebeu que existe uma certa animosidade entre o rei e a Pei. Só agora. E, ó, ele é pra ser inteligente, ele vai ser executor do futuro rei. Ele é o atual executor do rei, mas só agora que ele percebeu. Enfim, aí ele vai lá confrontar o pai dele, né? Porque que o pai dele quer ficar de olho nele e tudo mais. E o pai dele e ele acabam brigando, tendo uma discussão, e o Kit interrompe. Ok, fim do capítulo 53. No capítulo 54, temos o começo do terceiro e último desafio. E o último desafio acontece na arena. Qual é o último desafio? Você não perguntou. O último desafio é um labirinto de plantas. Sabe que é um labirinto, só que feito de plantas. E o rei fala que o objetivo é quem chegar no meio do labirinto primeiro, ganha. Só que além de chegar lá no meio primeiro, tem que matar também a pessoa que está lá no meio. E ele fala que a pessoa que está lá no meio traiu o reino e merece essa punição e tudo mais. Então, supostamente, essa pessoa que está lá no meio é um traidor ao reino. Aqui eu já pensei, quem vai estar lá no meio? Ou é o Lene ou é a Dena. Porque são as únicas pessoas com quem ela tem um contato mais próximo. Tirando o Kai, né? Porque o Kai é o centro do universo dela. Mas enfim, o Kai corre em direção ao labirinto e começa o desafio. No capítulo 55, a Pei tá correndo pelo labirinto e aqui a claustrofobia dela entra em cena. Porque o labirinto começa a se mexer, as paredes começam a se fechar. E aí fica cada vez mais difícil passar, né? Por entre as paredes entre aspas, né? Porque são plantas do labirinto. Essa parte do livro me lembrou um filme bem assim, meio desconhecido, sobre ruínas, que tem umas plantinhas que
meio que estão vivas e entram no povo, ficam andando embaixo da pele da pessoa e imitam voz de gente. É uma viagem esse filme. Mas o movimento, assim, que é descrito no livro, me lembrou o movimento dessas plantinhas nesse filme. Esse movimento me lembrou, essa parte me lembrou essas plantinhas do filme, porque tem uma cena que a Pei tá passando por um corredor, né, do labirinto, e ele vai se fechando, vai se fechando, vai se fechando, e os pés dela ficam presos. E pelo que é descrito, dá a entender que as raízes das plantas se fecharam assim, entraram no pé dela. Aí ela fica com os pés presos ali e ela tem que literalmente puxar as plantas de dentro do pé dela. E apesar dela querer sobreviver toda hora, nessa hora que ela tá correndo e as paredes vão se fechando, ela aceita morrer. Ela fica parada e diz, ok, pode me levar a plantinha. E aí, eu confesso que eu não lembro como que ela sai de lá. Eu sei que ela sai. Eu confesso que essa parte eu meio que apaguei um pouco. Então, eu não lembro como que ela sai de lá, mas ela consegue sair. Só que em dado momento, ela fica parada e aceita que a morte está chegando para levar ela. E ela percebe que, por causa disso, porque o labirinto está se movendo e está ficando cada vez mais estreito, se ela encontrar algum outro competidor, ela vai ser obrigada a brigar com esse competidor. Eles não vão ter escapatória. Ou volta, né? Ou briga. Porque o objetivo de todo mundo é ir pro centro. Ela tá lá correndo, tudo mais, andando pelo labirinto, e alguém chega e, na melhor voz vilanesca, agradece por ter a chance de poder matar a Pei. Dos que sobraram, só pode ser a Blair. Ela é a única que ainda quer brigar com a Pei. Mas enfim, sigamos. No capítulo 56, a gente vê a mesma coisa, só que do ponto de vista do Kai. Ele correndo pelo labirinto, as paredes se fechando, ele ficando preso, ele se machucando. É exatamente a mesma coisa, só que do ponto de vista do Kai. Até os comentários que ele faz sobre como o rei é inteligente, como o rei é cruel, como os jogos são injustos, são exatamente os mesmos da Pei, só que do ponto de vista do Kai. Ele tá lá, andando pelo labirinto, e ele encontra Andy. E, né, como as paredes estão ficando cada vez mais estreitas, ele tem que lutar com ela. Aqui a gente aprende um detalhe sobre o poder da Andy, que é que se ela ficar na forma animal por muito tempo, ela começa a perder a consciência humana dela. Só aqui que a gente descobre essa limitação que ela tem. Isso nunca é mencionado antes, mas de alguma forma agora se torna relevante, né? E esse tempo todo que ela estava treinando com eles, que o Kai estava treinando, assimilando os poderes dos outros competidores, isso nunca veio à tona. Mas enfim, eles estão lá, né? Eles têm que se enfrentar porque não tem espaço suficiente para os dois passarem, e ele usa primeiro os poderes do Jax para, né, se mexer rápido de um lado para outro, para não, porque ele não quer brigar com a Andy. Ela tá na forma de um jaguar. E ele sabe, de alguma forma, que ela tá há tanto tempo nessa forma, que, na verdade, se há tanto tempo, o desafio começou há, 20 minutos? Eles estão correndo, acho que uns 20, 30 minutos. Mas, enfim. Depois, ele não consegue mais achar nenhum poder que esteja ao alcance dele, né? E ele acaba virando um jaguar também e vai brigar com a Andy. Aí eu pensei aqui assim, mano, por que ele não vira um beija-flor e, tipo, voa por cima? Ou, sei lá, por que ele não vira uma mosca e voa por cima? Tem o novo filme do Dungeons and Dragons, novo, eu acho que é do ano passado, não tenho certeza. É novo, é relativamente novo. Tem aquela cena maravilhosa daquela menina que muda de forma. É ótima, ela é uma mosquinha no começo. Por que ele não vira uma mosca e sai e voa assim por cima? Vocês já viram um gato tentando pegar a mosca? Não é fácil. Assim, eles demoram um pouquinho, né? Dependendo do gato. As minhas, coitadas. Mas, eu pensei, ela é um jaguar, ela é um gato gigante. Por que ele não vira uma mosca? Ela ia ficar tentando pegar ele e ele ia conseguir fugir. Mas enfim. Ai, meu Deus, é a viagem que eu cheguei. Eu tô falando de gato e a mosca. O que esse livro não tá fazendo comigo? Em vez de tentar uma abordagem mais prática, ele fica desesperado tentando encontrar o poder de alguém, né, que ele pode absorver. E ele acaba absorvendo o poder de flor, de planta. Eu confesso que eu não sei qual o nome que eles deram pra esse elite, eu não lembro. Tem uma mãe de planta passando lá pelas redondezas. Ele absorve o poder dela e ele acaba meio que achatando as paredes do labirinto. E assim ele consegue correr até o centro, né? Ele afunda, ele essencialmente destrói as paredes do labirinto que impedem ele de chegar até o centro. E sai correndo, deixa a Andy pra trás. No capítulo 57, a gente volta pro ponto de vista da Pei e descobrimos que sim, é de fato a Blair que aparece lá, faz a risadinha vilanesca dela e fala que vai brigar com a Pei. Ela tenta sufocar a Pei com a telecinese dela e a Pei fica, né, bem nervosa, justificadamente, e para desequilibrar ela, para tentar, né, desestabilizar ela, a Pei começa a falar um monte de baboseira, começa a falar como que é você querer os príncipes e nenhum deles querer você, como que é
quer você tentar conseguir a atenção deles e nenhum deles querer. É rivalidade feminina, né? Aquela coisinha de sempre. A Blair acaba ficando com raiva, né? De ficar ouvindo esse monte de besteira. Ela perde o controle e a Pei consegue se aproximar o bastante pra dar um socão nela e a Blair desmaia na hora. Porque, assim, uma vantagem que a Pei diz que ela tem sobre os elites é que como eles se apoiam, como eles dependem muito dos poderes deles, eles não são bons de briga no mano a mano. Exceto o Kai, porque o Kai é bom em tudo. Então, ela sempre tenta se esquivar dos poderes deles e acabar e brigar com eles na porrada mesmo, porque daí na porrada ela é boa, porque lembra, o pai dela era o mestre lá de tudo e ensinou ela a fazer tudo direito. Depois que a Blair desmaia, ela sai correndo e ela consegue ver o centro do labirinto, ou seja, tanto o Kai quanto ela estão chegando no centro do labirinto ao mesmo tempo. Sigamos. No capítulo 58, o Kai tá correndo ainda, ele destruiu a parte do labirinto que impedia ele de chegar ao centro e ele tá correndo até que a mãe de planta percebe que ele tá roubando o poder dela e se afasta. Aí ele perde o poder dela também quando ela se afasta. Quando ele chega lá no centro, ele vê a Pei chegando do outro lado e é claro que em vez de se preocupar com ele, ela corre para a pessoa que tá amarrada lá no centro do labirinto. Porque quem está lá é o que vamos descobrir. No capítulo 59, voltamos para o ponto de vista da Pei e a gente vê que, de fato, é a Dena que tá lá, amarrada no centro do labirinto, toda machucada, chorando. E, além de amarradas, eu acho que as mãos dela estão machucadas, as unhas dela foram arrancadas, os dedos foram quebrados. Eu não lembro direito, mas eu acho que é isso. E a Pei tá lá correndo, a Dena se levanta, elas tentam correr uma em direção à outra, só que um galho vem de trás e perfura a Dena pelas costas, né? Perfura o coração dela. Nessa hora eu achei que eles iam fazer um negócio tipo fazer parecer que o Kai que matou ela usando o poder da Blair. Eu falei, vai ficar interessante, talvez, né? Eu achei que eles fossem colocar uma pitadinha de sal, mas não. Quem mata a Dena é a Blair mesmo e a Pei vê tudo isso acontecendo e ela vai lá, ela fica emocionada, ela chora, ela tenta segurar a Dena, tenta, né, salvar a amiga dela, mas realmente não tem nada que ela pode fazer porque, infelizmente, a Dena foi dessa pra melhor. No capítulo 60, a gente vê que o Kai tá assistindo essa confusão toda e no meio de todo esse caos, da Blair matando a Dena, da Pei chorando, do desespero, a resistência invade a arena e aí é barata voa. É gente correndo pra todo lado, é loucura, é guarda imperial tentando fugir. Só que o que acontece? Os espectadores que estão lá na arena, eles estão atrás do vidro. Só que o vidro emudece os poderes deles, então eles não podem revidar quando a resistência invade. Mas aí eu fiquei na dúvida. Eu pensei assim, será que o vidro é tipo uma gaiola de Faraday? Que dentro as coisas com eletricidade funcionam, mas do lado de fora não? Eu fiquei com essa dúvida. Porque, por exemplo, pelo que eu tinha entendido até então, é que o vidro servia como uma barreira para impedir que os elites usassem os poderes da arquibancada para a arena. É que tipo uma barreira mesmo, jogo de rock. Pronto, jogo de rock. Tem aquela barreira lá que impede que os jogadores voem por acima dos espectadores ou que os espectadores joguem alguma coisa para dentro da arena, para dentro do ringue, né? Na minha cabeça era isso, era assim que era. Então, da barreira para cima da arquibancada, os poderes deles tecnicamente funcionam, não? Eu fiquei com essa dúvida, porque a resistência invade, só que, assim, eles podem usar o poder deles dentro da arquibancada. Eles só não podem usar o poder deles da arquibancada para arena. Faz sentido? Não sei. Fiquei com essa dúvida. Acaba que a resistência invade também a sala VIP, onde o rei, a rainha e o Kit estão, né? E fazem eles de prisioneiros e tudo mais. Os silenciadores que estão colaborando com a resistência acabam tirando os poderes deles e tiram também o do Kai. Sigamos. No capítulo 61, depois que a Pei aceitou a passagem da Dena, né, que a Dena foi dessa pra melhor, ela olha lá pra onde o rei, a rainha e o Kit estão, e ela vê que o Kit tá com uma cara de raiva, porque ele sabe que foi ela que traiu ele. E ela fica assim, ai meu Deus, ele tá com raiva. Lógico, né, minha filha, queria o quê? Ele sabe que foi você que traiu ele, porque aparentemente a única pessoa nesse castelo inteiro em quem ele confia os segredos dele é você. Então é claro que ele tá com raiva. Eu não tive
tiro o direito dele de estar com raiva, de maneira alguma. O Callum, um dos chefes da resistência que ela conheceu, vai lá, faz o discursinho dele, e aqui eu fiquei na dúvida também dos poderes, porque tecnicamente o vidro, o mudo que eles usam, é pra nulificar o poder dos elites. Só que aí a entrevistadora, que ela tem o poder de amplificar a voz das pessoas, bota a mãozinha dela no ombro do Callum e consegue amplificar a voz dele. Mas então por que os outros elites não conseguem usar os poderes deles? Eu fiquei nessa dúvida. E aí a Pei fica surpresa e chateada porque ela descobre aqui que a resistência não contou pra ela toda a verdade, que o plano deles é que se o rei não aceitasse trazer a paz, né, aceitar os ordinários de volta na capital e todo mundo viver em paz e feliz, eles iam matar os filhos deles. Ela fica com raiva porque ninguém falou isso pra ela. Enfim. O capítulo 62 é mais um daqueles que tem, tipo, uma página e meia. E, basicamente, o que acontece é o Kai... Lembra que lá no começo ele tava treinando com o silenciador, que é um dos conselheiros do rei. Como é o nome do rapaz? Damian? Alguma coisa assim. O Kai tava treinando com ele. Então, como ele tava treinando, teoricamente, ele sabe usar os poderes do silenciador, né? E ele faz isso. Ele pega o poder do silenciador, usa contra ele, depois pega fogo. E o capítulo é basicamente isso. No capítulo 63, em vez de lutar, a Pei decide fugir, certa ela. Mas, em vez de ir embora, ela volta para o castelo para pegar um colete que, enquanto a Adena estava no processo de evasão, ela prometeu que ela ia usar todos os dias. A Adena fez esse colete para ela e a Pei prometeu que ela ia usar todos os dias. Então, ela volta para o castelo para pegar o colete. Pessoalmente, eu acho que a Adena ia preferir que ela ficasse viva, né? Mas tudo bem. Assim, tá chovendo de novo. Não sei quando começou a chover, não sei quando parou, mas tá chovendo. Ela foge pros jardins, ela vê o rei sozinho e desprotegido. Como, né? Não sabemos como que ele chegou no jardim sozinho e desprotegido. E ele saca a espada dele e ataca ela. E é isso. No capítulo 64, o Kai tá lá brigando, vê todo mundo brigando, vê toda essa confusão, né? O irmão dele tá brigando, os outros guardas imperiais estão brigando também. Porque o que aconteceu? O Kai, depois que ele conseguiu tomar para si o poder do silenciador, ele acabou tacando fogo nos outros silenciadores, ele queimou todo mundo. Aí os silenciadores não estão mais reprimindo os poderes dos elites, então tá todo mundo usando poder. E ele vê o irmão dele brigando e em vez dele ficar lá e proteger o irmão dele, o futuro rei, ele decide seguir uma galera que fugiu da briga. Um povo lá da resistência que também viu que quando não deu certo o plano deles, resolveu fugir. O Kai vai atrás deles. No capítulo 65, a Pei tá lutando com o rei. Ela tá lá gritando na chuva, no melhor estilo Inigo Montoya, fazendo lá o discursinho dela, falando: você matou meu pai, prepare-se pra morrer. Ele faz o discurso de vilão dele, né? Falando que só os mais aptos sobrevivem, os mais aptos são os elites, que no reino dele é assim. E em dado momento ele consegue prender ela contra o chão, né? E ele usa a espada dele pra cortar uma coisa na pele dela. Eu não entendi muito bem. Ela descrevendo ele fazendo o formato na clavícula dela. Eu não entendi muito bem a forma que ele estava cortando, mas tudo bem. Aqui, nesse momento, no capítulo 65, que ele revela que a Pei tá lá falando: ah, porque você matou meu pai, você deu uma espadada no peito dele, eu tava lá, eu vi, pipipi, papapó. E aí ele fala: não, querida. Quem, na verdade, matou o seu pai foi o Kai. Foi, na verdade, a primeira missão dele. Eu mandei ele matar o seu pai. Você, por algum motivo, bloqueou isso da sua mente. E ela fica abalada, né? Eu também fiquei, porque... não sei. Mas, enfim. Ela consegue contornar a situação e acaba dando uma espadada no peito do rei, que nem ele fez com o pai dela. Sigamos. No capítulo 66, a Pei vê um dos elites que gravam tudo com os olhos, né? Acho que é visão, que eles são chamados. Ela vê que tem um observando tudo e que esse elite provavelmente gravou tudo, viu ela matar o rei, ouviu o que ele falou, ouviu o que ela falou e tudo mais. E aí, uma vez que o elite percebe que ele foi avistado, sai correndo. Ela também, como não é boba, não sei, né? É relativo. Mas ela decide fugir, porque ela matou o rei, ela não pode ficar ali. Ela tá fugindo por um túnel e ela escuta alguém correndo atrás dela. Uma adaga passa voando pela cabeça dela e ela sabe que, óbvio, é o Kai, né? Eles se encontram e quando ela vira pra encarar ele, ela tem a memória vívida dele enfiando uma espada no peito do pai dela. Nossa, rimou até. Rimou não, ficou sonoro. E ela fica lá em pé, revivendo a memória, e ela, mais uma vez, aceita a morte e fala: papai, estou chegando. Só que o Kai não consegue matar ela e manda ela correr. Fala: vou te dar um dia de vantagem. Amanhã eu vou te buscar. Enfim,
O capítulo 67 é o Kai tendo uma mini crise existencial, vendo o pai dele lá, né, que já se foi. Ele tira a adaga do pescoço do pai dele, que a Pei jogou, e sai correndo atrás dela. E é isso, o capítulo inteiro é isso. No capítulo 68, a Pei tá fugindo, ela tá toda machucada, né, estrupiada lá, que o rei fez aquele negócio com a espada na clavícula dela, e ela toca, quando ela toca, ela sente que ele fez, na verdade, a letra O, de ordinária, no peito dela, porque o que não falta para esse livro é imaginação e criatividade. É isso, o último capítulo desse livro, tirando o epílogo, né? O epílogo não é capítulo, o epílogo é epílogo. O último capítulo desse livro é isso, é só isso, é ela fugindo. O epílogo é do ponto de vista do Kit. É ele lá sentado na sala do trono, pensando no pai dele, que se foi e tudo mais. E o Kai entra, eles conversam e o Kit levanta da cadeirinha. Ele estava sentado tipo numa cadeira lateral. Ele se levanta da cadeira e se senta no trono. E depois que ele se senta, ele manda o Kai caçar a Pei e trazer ela até ele. E é assim que termina esse livro. Acabou. E assim, é tanta coisa que eu não sei nem por onde começar. Bom, vamos lá. Pontos positivos e pontos negativos desse livro. Pontos positivos. Eu acho que as cenas de luta são muito bem descritas. Ela usa verbos fortes, ela não usa uma escrita muito floreada, o que eu gosto, né? Porque transparece a ação da cena. Eu consigo ver a luta acontecendo, né? Enquanto eu leio. Então, isso pra mim foi um ponto bem positivo pro livro. Deixa eu ver o que mais de positivo. 6h30 depois. 3 dias depois. Eu gostei da Andy, eu achei ela interessante. Eu acho bacana que se ela se transformasse num gato, ela seria um gato vermelho vinho. Eu gostei de ter essa imagem. Que mais de ponto positivo? 2000 anos depois. Confesso que foi só isso que eu gostei. As cenas de luta e a Andy, e pensar na Andy se transformando em um gato vermelho vinho. Agora vamos lá. Pontos negativos. Apesar da escrita não ser floreada, é muito repetitiva. A autora fala a mesma coisa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 vezes. Ela repete páginas inteiras de pensamentos, de descrições, de diálogos. Os diálogos são extremamente repetitivos. Os diálogos são extremamente infantis. Os flertes entre ela e o Kai é um negócio assim que chega a dar vergonha de ler. Não sei. A construção de mundo, não sei pra onde foi. No livro que eu li, eu não encontrei muita coisa. Assim, o mundo, apesar de ter um mapa, parece muito pequeno, parece tudo muito restrito. A distância das coisas não fica clara. A disposição das coisas não fica clara. Como o castelo ela só descreve corredores, jardins, uma varanda aqui. Então eu não consigo imaginar o castelo, né, que é onde ela passa 80% do livro, eu não consigo imaginar na minha cabeça o castelo. O romance entre ela e o Kai, não consegui comprar, foi uma coisa que não me convenceu. Não gostei. Várias cenas desconfortáveis de ler, uma passação de mão sem fim, ele toda hora tocando nela, ela toda hora tocando nele, assim, e não de um jeito romântico, de um jeito assim, olha, eu achei desconfortável de ler. A cena da briga entre ela e o Kai, né? Quando eles estão treinando. A cena dele ensinando arco e flecha pra ela, passando a mão nela, roçando a cintura dela. Olha, não gostei. Mas o principal fato que me incomoda é que o Kai é um genocida. Ah, mas foi o pai dele que fez o expurgo. Sim, o pai dele também é um genocida. O que acontece é que o Kai ativamente participa desse processo, que acontece há 30 anos, ou 10, dependendo da sua interpretação de quando o expurgo aconteceu. Então, o Kai, ele é um participante ativo desse processo, do que o pai dele faz com os ordinários e com os elites que, né, ele expulsou do reino. Então, assim, apesar dele matar no livro algumas pessoas, acho que foram 3 pessoas só, se eu não me engano, tirando a luta no final, né? Acho que foram 2 ou 3 pessoas só, não tenho certeza. Mas ele participa ativamente disso. E eu sei que tem o argumento, eu sei que se pode fazer o argumento de que ele nasceu nisso, é só isso que ele sabe fazer, é para isso que ele foi criado. Então, assim, seria, por exemplo, o equivalente a uma pessoa que entra na máfia porque quer e nasce na máfia. Nesse caso, o Kai nasceu na máfia, né? Ele é o filho do rei, ele não teve escolha em nada da vida dele. Então, eu
acho que o Kai é um personagem que não tem redenção? Não, não acho. Eu acho que, se for bem feita, ele consegue facilmente ter uma redenção. Mas, pelo que eu vi da dinâmica entre ele e a Pei nesse livro, e pelo que eu acho que vai vir no segundo livro, que agora ele vai ativamente caçar ela, né? Porque ela é uma fugitiva. Eu não sei se a autora vai tentar fazer essa redenção pra ele. E se ela não tentar, não sei. Outro ponto negativo, né, pra mim, foi o expurgo. Porque o que acontece? Vamos imaginar, fica comigo, vamos lá, vem comigo. Vamos imaginar que a gente teve um evento epidemiológico, digamos que tenha sido recente, talvez há uns 4 anos. Vamos imaginar, que levou uma parcela significativa da população. Então, só imaginando aqui, qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Imagina se, depois que esse evento passa, a sociedade está tentando se reconstruir, está tentando se restabelecer, que foi um evento traumático, onde o reino ficou isolado, né? O reino onde a Pei e o Kai moram, ficou isolado. A economia sofreu, a cultura sofreu, a sociedade sofreu, todo mundo sofreu com esse evento epidemiológico. Agora, imagina se, depois disso, o chefe, né, a pessoa encarregada do executivo desse reino fictício, estamos falando da ficção aqui, decide expulsar, sei lá, 1/3 da população que sobreviveu. Importante ressaltar isso. Como que você acha que a economia desse reino ficaria? Se, depois de passar por esse evento traumático, depois de perder uma parcela da população, o rei decide, assim, do nada, expulsar 1/3 da população, vamos dizer. Como que você acha que ficaria a estrutura econômica, social, todas as estruturas do reino, que mal sobreviveram ao evento traumático, agora vão ter que literalmente tentar sobreviver a um expurgo? Eu imagino que as pessoas não aceitariam isso facilmente, porque vamos lá, vamos dizer que você é uma família de nobres, que essa família tem 10 membros. Dessa família, 4 se foram com a peste, sobraram 6. Desses 6, 2 são ordinários, tá? E o resto é todo mundo elite. Agora, essas 4 pessoas que sobraram, que são elite, vão aceitar que esses 2 membros da família, que são ordinários, que não ganharam poderes por causa da peste, vão simplesmente aceitar que eles sejam expulsos do reino, assim, sem mais nem menos. Eu sei que é o primeiro livro da autora, e eu acho que ela tem potencial para melhorar, sim, ainda mais com o tamanho da equipe de apoio que ela tem nessa editora, né, que publicou o livro lá fora. Então, apesar desses problemas que tem, eu acho que essa história tem potencial de ser melhor, não maior, por favor, porque outro livro de 500 páginas, não, por favor. Mas ela vai ter que trabalhar um pouco. Um ponto que eu não sei se é negativo, mas que me frustra, é que esse livro foi publicado pela Simon & Schuster. E, caso você não saiba, a Simon & Schuster é uma das Big Five. O que são as Big Five? As Big Five são as 5 maiores editoras do mundo. E ninguém tem certeza porque as editoras não revelam os números, então não tem toda essa transparência, mas estima-se que elas são responsáveis pela publicação de 60% dos livros do mundo. Essas 5 editoras. Eu quero que você pegue o mapa mundi, olhe todos os países que existem no mundo e você coloca que 5 editoras são responsáveis por publicar 60% dos livros que são lidos pelo mundo. Só essas 5. Então, você ter o seu livro publicado por uma dessas 5 editoras é uma conquista, assim, enorme. Não é uma conquista pequena, porque o mercado editorial é super fechado. Não é fácil de entrar. Eu admito que eu não tenho nenhuma especialidade nessa área, é só conhecimento geral mesmo que eu tenho. Mas, assim, não é um mercado fácil de entrar. E você ter a oportunidade de ser publicado pela Simon & Schuster é uma coisa, assim, é uma oportunidade única. E ver que a editora não deu esse livro a atenção que ele merecia. Por quê? Porque esse livro, sinceramente, não parece que passou por um editor profissional, quem dirá por uma equipe inteira. Mas enfim, eu acho que esse livro tem potencial, né? Essa trilogia, eu acho que é uma trilogia, tem potencial. Provavelmente eu vou ler o segundo volume, eu não sei ainda, não decidi. Tem outros livros que eu quero ler, mas veremos. Saiu uma novela que eu acho que é sobre a Adena, mas eu não sei se eu vou ler, eu vou ver ainda. Mas enfim, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, deixa um comentário, me diz se você leu o livro, se não leu, se você quer ler, se você não quer ler. Compartilhem suas opiniões comigo. Não me odeiem muito, por favor. Se esse for o seu livro favorito, tudo bem. Se você ama esse livro, tudo bem, tá tudo certo. Essa aqui é só a minha opinião. Eu não gostei desse livro, mas se você gostou, tá tudo show de bola, ok? Um forte abraço, um beijo e um queijo. Tchau!